Oi, gente, que prazer novamente estar aqui na redação da notícia com vocês, dessa vez com esses grandes empresários aqui da cidade, Mariana e Ezequiel. Muito obrigada por terem aceito o convite e estarem aqui na redação da notícia conosco. É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer esse trabalho maravilhoso. Vai ser bacana. Gente, Mari eu já conheço há um tempinho, né? Uns 15 anos, né, dona Mariana? Mas Ezequiel eu conheci recentemente, mas já estou encantada, Obrigado, né, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento e o quanto a marca se desenvolveu aqui na cidade. E falei com os dois que o currículo dos dois é bem extenso, então vou tomar a liberdade de ler um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho desses dois empresários que vêm gerando emprego, vêm gerando renda. E assim, vem fazendo a diferença dessa marca que realmente eu falo com eles, é disruptiva, é uma marca cool, fresh, enfim, uma marca maravilhosa que eu sou apaixonada. Então, vou ler um pouquinho aqui, mas para vocês conhecerem um pouquinho desses dois maravilhosos que vão dar uma aula de empreendedorismo pra gente hoje. Há 15 anos, né, Mari, mulher ganhou um toque de ousadia, né, cor, atitude, que é a Chili Beans, que chegou na cidade trazida pela visão empreendedora dessa mulher maravilhosa, dessa mãe, dessa avó, né, que acreditou no potencial da marca, dessa marca diferente, cheia de personalidade e estilo. E nessa história, nesse caminhar maravilhoso, Mari encontrou Ezequiel, né, que veio aí, acreditou nessa trajetória, veio dar o seu toque pessoal nessa trajetória linda que a Mari vinha desenvolvendo. Ele começou como colaborador, se destacou, né? E hoje une forças com a Mariana aí, de mãos dadas, eles estão levando a operação da Chili Beans Muriaé ao topo. E esse ano completam 15 anos de história, né? Eles construíram uma parceria sólida, baseada na confiança, no profissionalismo e no amor. Essa união faz da Chili Beans um verdadeiro exemplo de empreendedorismo em Muriaé. No episódio de hoje, a gente vai ter uma aula, como eu disse para vocês, de como fazer essa marca maravilhosa que todo mundo ama. Mari, me conta um pouquinho. 15 anos, a gente volta 15 anos aí para trás. Quando você teve a ideia de trazer uma marca tão nova? E eu sei que tem uma curiosidade no meio disso aí. Me conta um pouquinho. Então, Ju, eu estava funcionária pública na época e estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu sou de uma família do comércio, né? Sou Antunes, que é já conhecida no comércio local. E a veia do comerciante fala mais alto. Então, eu decidi sair do meu trabalho e montar meu próprio negócio, empreender. Eu sabia que eu queria um modelo de franquia. Na época, eu não estava disposta a fazer viagens, eu queria uma coisa que viesse um modelo mais pronto e, no caso, me encaixei nas franquias. E aí comecei a pesquisar. Nessa busca, eu conheci a Chili Beans. E assim, foi amor à primeira vista, porque tem tudo a ver comigo. É isso que você falou, sabe? É uma alegria, porque a gente precisa trabalhar, é claro, é muito importante, mas mais do que isso, eu precisava de me encontrar num lugar que fosse prazeroso, que eu me realizasse mesmo, sabe? E quando eu conheci foi isso, um vendedor que ele era chamado de poliglota, porque ele já atendia a gente falando em 3 idiomas e brincando, arranhando os 3 idiomas, mas era super divertido, numa loja do BH Shopping. E aí eu decidi que entraria para a Muriaé. Só que ousadia minha, era uma loja de shopping, não tínhamos loja de rua, e Muriaé não tinha um shopping, aí começou a nossa luta e muita persistência, conseguimos trazer a marca, né? E foi, em 2010, foi uma revolução. Foi uma revolução. E a gente precisou investir um pouco em marketing, porque realmente não era uma marca tão conhecida, principalmente no interior. E aí tem a história que eu te contei, que eu tinha uma caminhonete na época e resolvi botar meu carro. E como a logo da Chili é uma pimenta, tinha várias pimentas no meu carro. E várias vezes eu parava nos lugares e as pessoas me perguntavam se eu ia vender pimenta, porque eu não conhecia. E uma pesquisa que nós fizemos, 30% da população apenas usava rotineiramente o óculos solar.
Então, assim, foi desafio em cima de desafio. Mas tudo muito interessante, tudo muito atraente, porque a marca tinha essa proposta de trabalhar com o diferente, sabe? Nós sempre tivemos essa pegada de ter uma equipe inclusiva mesmo, a gente Sim. nunca não rotulamos ninguém, então todo mundo era sempre bem-vindo. E me apaixonei e conseguimos fazer, e estamos aí há 15 anos nessa luta, nessa montanha-russa que é o comércio, varejo. né? Mas é um prazer e eu não me vejo fazendo outra coisa senão isso. E como é que a Chili Beans entrou na sua vida? Bom, agora que eu vou falar, vou tirar meu óculos, que é lançamento, Ivete Sangalo, tá? Já nas Gente, lojas. faz parte dele, maravilhoso, ficou lindo para Fica todos. lindo. Vou deixar aqui, quem quiser, entre em contato. E vou colocar meu óculos de grau, que agora ficou sério. O merchan tá nele, gente. Certíssimo, inclusive. Bom, Ju, como apareceu, né? Como que decidiu, né? Por uma crise momentânea, né? De nível nacional da época, eu trabalhava com outro setor, me encontrei nessa situação de precisar trabalhar, voltar a trabalhar, né? Sim. Voltei a ser CLT. E só que nesse momento a Chili Beans estava abrindo na cidade. E eu não conhecia muito da marca, tipo nas viagens que eu fazia para compras de alguma coisa. Não aqui em Muriaé. Não em Muriaé, isso em Ubá. Em Ubá, tá. Isso, foi na segunda operação, na terceira operação da Mariana. Aí foi aonde minha irmã falou, tá abrindo a Chili Beans e tal, vai lá para você ver, manda o currículo. Mandei, participei da seleção. Antes disso, de participar da seleção, comecei a pesquisar sobre a marca. Me encantei, justamente pela proposta que ela tinha de plano de carreira, porque eu não queria começar como vendedor, mas eu não queria viver na minha vida somente como vendedor. Você queria mais? Queria muito mais. Então, assim, aí acabou que ela me deu essa carta e, graças a Deus, caí de uma mão de uma pessoa maravilhosa. E tô aí. E aí fui cada vez mais me encantando e também, usando as palavras da Mariana, não me vendo mais fazendo outra coisa a não ser desse mundo da Chili, no varejo, com tudo isso. E é maravilhoso. Mas você foi aos poucos? Ou Sim. você já era vendedor? Enfim, Sim. Você se tornou gerente primeiro? Sim, isso. O nosso processo, realmente nós trabalhamos com plano de carreira, tá? De acordo com a expansão da rede e tudo mais. A gente começa com vendedores, a gente faz um quadro, né, de equipe inicialmente. Vamos falar de uma implantação de uma loja. Tipo assim, quando abre uma loja. Você contrata um quadro de equipe, numa média de tipo, um gerente para 2 a 3 vendedores, correto? A gente trabalha alguns anos de acordo com a expansão das lojas, vai abrindo outras lojas. Você vai subindo os cargos de acordo com a capacidade, o tempo, né, da pessoa, a dedicação da pessoa, do seu colaborador ali. Geralmente o vendedor ele se torna VR, porque o gerente sobe, né? O vendedor se torna VR, aí ele tá logo em seguida, depois de alguns testes, ele se torna gerente, e um outro passo dele é se tornar supervisor, né? Então eu comecei nesse processo, eu entrei como vendedor no primeiro ano. Logo no segundo ano, a Mariana com os sócios dela já estavam abrindo uma outra operação em Manhuaçu, me convidaram para ser gerente lá, ajudei a fundar a loja e por lá fiquei alguns anos. E dando um suporte, apoio, né, nas outras lojas, que eu era o mais antigo, né, dali do pessoal. E em seguida, depois de alguns anos, eu tive uma breve passagem na supervisão. Então eu comecei a olhar a loja de Manhuaçu, onde eu já me mudei, morava, né, Cachoeiro de Itapemirim e aqui em Muriaé. E aí fiquei por um tempo e tô aí hoje. A gente tem, assim, duas realidades completamente diferentes. A gente estava até conversando um pouquinho, né? Os dois hoje empresários de sucesso. Assim, a Mariana tinha uma certa estabilidade, né? E o Ezequiel estava atuando na época como CLT. Então, assim, esse episódio também é para você ver que é possível, né? Obviamente, com dedicação, com estudo, enfim. Mas é possível você ter o seu próprio negócio, empreender, ter sucesso. Então, é isso que eu queria ressaltar muito nesse episódio.
que os sonhos, eles são alcançáveis. Sou prova viva. Os dois, né? A Mariana tinha a sua estabilidade, mas não se encontrou ali. Então, ela foi atrás do sonho dela. E você foi mais do que atrás do seu sonho. Hoje você vive ele plenamente. Mariana, o que você enxergou naquele menino, no Ezequiel, há alguns anos? Qual o diferencial que você enxergou nele? De diferente, realmente, sabe, daquela veia pulsante que falou, é ele, eu quero ele como sócio. O Eze é uma pessoa extremamente dedicada. Então, o que ele vai fazer, ele se aprofunda, ele se dedica, ele mostra para que veio. E eu nunca me vi sozinha no negócio. Não era o meu perfil, não consigo. Então, eu já via todo o potencial que ele tinha. Nesse período, como ele falou, da progressão, quando ele chegou na supervisão, ele tinha que se deslocar muito, ele é muito família também, ele tem toda uma estrutura familiar legal e tal, isso estava incomodando um pouco, enfim, uma série de coisas que acabou incomodando, ele não estava feliz ali. Quando, dessa possibilidade dele se desligar da empresa, falei, não quero perder esse cara, eu preciso dele. E aí foi que eu fiz uma proposta para ele. Falei, vamos para a MHS, faz uma experiência lá comigo. Se você se adaptar na operação, na cidade, aí a gente se torna sócio. E ele veio e assim, foi fantástico, porque ele revolucionou, porque é sempre um olhar novo, né? Sim, claro. Então trouxe muita coisa e foi muito bom. E aceitou a minha loucura e estamos nesse barco. E vamos pra frente. Pra frente esse ano, com certeza. E a Chili Beans tem uma essência muito diferente, né? Ela tem uma essência de não vender só o produto. Ela tem toda uma história por conta, né? Por trás dela. Não é simplesmente um relógio, um óculos de grau, um óculos de sol. Queria que vocês falassem um pouquinho disso também. As peças são muito, muito trabalhadas, muito pensadas. Não é realmente só uma história, né? Eu queria que vocês falassem desse cuidado. Pois é, vai te falar um pouquinho da marca mesmo, mas tem um detalhe, Ju, quando você falou, eu sou apaixonada. Não é demagogia. Sim. A gente se apaixona mesmo, sabe? Porque tudo te envolve. Eu tenho, assim, vários colaboradores que passaram nesses 15 anos que se tornaram amigos. Eu chamo de pimentinhas até hoje, porque amo mesmo a marca, sabe? Eu estava em Londres no início do ano, pra você ter uma ideia, eu postei no Instagram que eu estava lá, e de repente, ex-colaborador de Manhuaçu entrou em contato e falou, Mari, tô aqui, o cara tá modelando lá. E eu tenho, assim, fotógrafo profissional que trabalha com Sabrina Sato, enfim, poderia citar inúmeros aqui, gerentes super bem-sucedidos de banco, agências grandes, muita gente que passou e que continua ligado, sabe? Então, tem essa história. Eu acho que, além das histórias que a gente conta, das parcerias, das collabs que são feitas, tem essa história de vida que eu gosto muito e que cria mesmo vínculo, sabe? Então, isso torna o fato de a montanha-russa ser difícil, mas ser prazerosa. E assim, só complementando que não são somente histórias, porque histórias vazias não vendem, até vendem, mas não se sustentam, né? São realmente pesquisas, são assim, realmente coisas que as pessoas vivem. Se um óculos feito de forma sustentável, ele é realmente feito de forma sustentável. Exatamente. Né? Existe todo um contexto, então fala desse diferencial da marca para nós, Ezequiel. Vamos lá. O que acontece? A premissa é exatamente essa, né? A Chili Beans, ela não é somente um produto de óculos de sol ou grau, que tem muitos por aí. Realmente a gente conta uma história bem diferente e a gente aprofunda. Puxando o gancho do que você falou, a gente tem uma coleção que chama Eco, que ela é relacionada a algumas ONGs sobre a questão do meio ambiente, né? É bem interessante. A gente teve todo um processo, um estudo que foi feito junto com eles durante um ano inteiro de limpeza mesmo do litoral brasileiro, para desenvolver um produto com aquele lixo reciclável que estavam dali. Desenvolver um tipo de material específico para fabricar um óculos
sabe? Isso é muito legal. E não só isso. A Chili Beans, ela sempre, pelo fato de ter, a gente trazer isso, de contar histórias, a gente trabalha muito com fãs. Então, para você falar com fã, cara, você tem que entender muito. Então, assim, você tem que saber todos os detalhes. Exatamente. Então, independente que seja um cantor, ou que seja um desenho, um filme, uma franquia, o que seja, né? Você tem que saber. E a Chili Beans, ela é mestre nisso, ela aprofunda mesmo. E traz todos esses detalhes pro óculos e pro relógio, sabe? E é nesse ponto que a gente chega de contar histórias. Então, todos os nossos produtos têm um detalhe. A gente tem inúmeras coleções que nós fizemos que, como a gente falou antes, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, que foram sucessos, assim, estrondosos. Tem peças únicas? Tem peças que nunca mais foram feitas. Tem peças que nunca mais foram editadas. De coleções específicas. Né? A gente, como eu falei, o Cazuza, por exemplo, né? Cazuza foram duas edições e nunca mais foi feito. Por conta de direitos, né? Tem todo um processo, né? Também. Mas o interessante é a exclusividade. Exatamente, vira peça de colecionador. Acaba que tem pessoas. Exatamente, tem pessoas, clientes da Chili Beans que são colecionadores. Eles vão exatamente em coleções específicas para fazer compras. Eu tenho clientes que é muito interessante, a gente tem dentro da marca, a gente tem um pilar, a marca é feita por alguns pilares. Uma delas o pilar geek, né? Que a galera nerd, que adora essa onda dos games, desse universo todo diferente, né? Que é alusivo e tudo, que é bem interessante. A gente tem clientes que são específicos dessas coleções. Que, tipo, a coleção Star Wars, coleção quando lança Harry Potter, Potter. a cara daquela pessoa. Exatamente, e os detalhes. Então as pessoas já têm aquela questão, nossa, eu quero o óculos da personagem X, eu quero o óculos do detalhe da música tal. É muito interessante você trabalhar. Então isso que faz com que a gente conte histórias, né? E literalmente não ser mais uma peça, porque mais um óculos está cheio por aí, né? Você abre a internet, tem milhões, mas história e qualidade é só a gente mesmo. E assim, eu queria fazer uma ponderação aqui, que embora, né, tenha qualidade, tenha toda uma história, são peças completamente acessíveis. Sim. Por vezes até mais, né, barata, não gosto desse termo, vamos voltar, mas assim, com um valor poderia muito ter acessível. Muito acessível. Muito acessível. Porque você pensa pela qualidade, custo-benefício, são peças que as pessoas podem ter. Mas um dos atrativos da marca, quando eu trouxe para justamente isso. Porque há 15 anos atrás, então, hoje ainda tem algumas outras, mas há 15 anos atrás você tinha um óculos solar, que era de grife, você pagava caríssimo, ou os de procedência duvidosa. Era artigo de luxo, né, Mari? Então, era se dar o luxo de comprar. Talvez por isso, 30% só da população tinha acesso. Sim, sabe? Então, não era popularizar o solar foi maravilhoso, porque você tinha uma coisa fashion, porque são modelos modernos, bacanas, com uma qualidade excelente e um preço muito justo. E ressaltando também, as pessoas ainda não consideravam que visão era saúde e era importante. Proteção. Ninguém cuidava muito bem dos olhos. Então, assim, que é uma proteção que é necessária. E só que isso você não encontra, Ju. Você não vê isso agora. Quem é novinho, tá bonitinho, tô com óculos aqui, que eu comprei ali no cantinho, numa lojinha. Não, 40 mais não. A gente, vamos antecipar esse processo. Vamos antecipar esse processo. Eu já não hoje sem óculos mais, não enxergo nada. Sem contar que ajuda a proteger a região dos olhos. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Então, assim, além desse processo, tipo, das pessoas não se cuidarem muito com a visão, foi sentindo-se essa necessidade. E a Chili Beans, pegando, né, o gancho da Mariana, tipo, justamente isso. Quando antes o óculos era tido como artigo de luxo, quase ninguém usava, quando chega a Mariana com uma marca revolucionária, de qualidade, de procedência, testada pelo Inmetro, com preço justo, isso foi profusão. As pessoas quiseram participar dessa história e se proteger. E depois ver que realmente, por que eu não usei, não estava me protegendo, sabe? Viu quão era confortável
se proteger do sol, mas com estilo, claro, né? Que é bem A gente não interessante. perde estilo, né? Nunca. Mari, depois de Muriaé, vamos retroceder aqui um pouquinho. Depois de Muriaé, qual foi a sua segunda operação? Enfim, como você foi expandindo dentro da marca, em quais cidades? Nem tudo são flores, né? Nem tudo. As pessoas acham que a gente senta, né, num ar-condicionado, numa sala de escritório, que é lindo, maravilhoso. Mas a vida do empreendedor, por vezes, é massacrante e dolorosa. Então, eu sou sagitariana, muito impetuosa, então eu fui na paixão e tal. Então, abri aqui, ótimo. E menos de um ano depois, eu abri Itaperuna. E, estando prestes a abrir Itaperuna, eu estava com umas dúvidas na parte contábil, umas coisinhas, eu não sou muito boa de números, não, tá? Então, assim... Não tem o seu perfil. Aí, tá. Falei, vou procurar uma capacitação. E, na época, me indicaram em Empretec, que é um curso do Sebrae, que, inclusive, eu super indico. Eu fui fazer. Eu chorei a semana toda. Falei, o que eu fiz com o meu investimento, né? Então, fiquei apavorada com aquilo. E fui refazer algum planejamento e tal, porque eu tinha exagerado um pouco no meu investimento inicial, e aí fui ajustar. E conduzi Itaperuna por 2 anos, só que aí, Ju, já tinha essa situação. Eu tinha outros compromissos, né, mãe, né, casa, e conciliar isso tudo sozinha com Itaperuna foi ficando puxado, ficando complicado. Então, com 2 anos de operação lá, eu optei por fechar, sabe? Achei que era conveniente fechar. E quando eu entrei na franqueadora, o propósito já era que a gente fizesse a região, não só Muriaé, né? Então, mesmo porque, vocês sabem, a gente hoje tem uma margem de lucro pequena, não tem como se manter como uma loja, então você precisa mesmo dessa expansão, é bem assim. Então, a gente já tinha uma regionalização mais ou menos dividida ali de onde nós estaríamos. E aí eu comecei a tentar sócios porque eu não queria expandir sozinha. A franqueadora me indicou uma pessoa que tinha interesse e, na verdade, a pessoa que queria a praça, que era minha, no caso, o bar. Mas nós sentamos, conversamos e acabamos fazendo uma sociedade que é até hoje muito boa. E aí abrimos o bar. Depois do bar, 2 anos depois, nós fomos para o Sul. E aí Ezequiel, que foi o grande nosso anjo lá, porque ele que conduziu tudo, ele ficou gerente lá vários anos. De Manhuaçu, nós abrimos Cachoeiro. Cachoeiro não fomos tão felizes, porque não que a operação fosse ruim, mas por causa da logística, ficava muito difícil. E nós até tentamos levar os gerentes daqui, mas não conseguimos manter. Enfim, foi ficando difícil e nós optamos por passar a operação. Lá nós não fechamos, nós passamos a operação. E hoje é isso, Muriaé, Manhuaçu e o bar. Nós estamos aí prontos para expandir, porque meu sócio agora tem um gás e ele tem muita coisa para fazer. A gente já pode dar spoiler? Não, nem calma, Juliana. Mas amanhã a gente já vai fazer uma visita. Calma, Juliana. Meninos, por favor, me contem um pouquinho de desafios. A gente sabe, como a gente comentou agora, que nem tudo são flores. A gente acerta, a gente erra, a gente recalcula a rota, refaz. E eu queria que vocês me falassem assim, os maiores desafios de vocês nesse tempo todo. A gente pode falar de pandemia, tá? Mas fora a pandemia, porque a pandemia não foi mar tranquilo para ninguém. Né? Ninguém navegou assim, tranquilamente. Menina, mas posso te falar que foi conturbado, mas foi legal. Então, sabe o que eu falo? Assim, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu acho assim, tudo na vida a gente tem que tirar proveito. A gente tem que aprender e fazer disso aí aprendizado. Eu acho que a pandemia foi um grande balançar na mesa. Que as cartas foram distribuídas novamente. Cada um tirou suas cartas novamente e quem soube aproveita. É óbvio que eu não estou dizendo assim,
né? Várias vidas foram perdidas, Não. várias pessoas perderam o emprego. Corporativo ali. Mas outra assim, questão. naquele cenário, né, nada disso foi legal, por exemplo, a gente, né, perder vidas, enfim. Mas naquele momento, quem soube dar aquele start, assim, né, e aproveitar e sair e já partir para o ataque, eu acho que se deu bem, assim, pelo que eu vejo. As coisas mudaram muito. Então, quem soube naquele primeiro momento, quem demorou um pouquinho a entrar no Instagram, né, quem demorou um pouquinho assim, talvez tenha demorado um pouco mais para se reerguer. Mas eu acho que no final, quem foi mais rápido tirou um proveito. Foi um momento triste. Muito. Foi muito, muito complicado para todo mundo, isso é fato, né? Tem nem o que questionar. Mas para o mundo corporativo, para o mundo do varejo principalmente, foi te tirar da zona de conforto. Exato. Não que nós não trabalhávamos certo. Assim, exatamente. É saber. Crianças, jovens, dos adultos. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então a gente aprendeu muito, muito. Tipo, tipo, literalmente, sabe o que você está seguindo aqui? Uma linha reta? Isso aqui que dá certo. Vamos todo mundo aqui. Aí daqui a pouco, tranquilo, você já sabe que aquilo ali dá certo. Aquilo ali é certo, não tem outro caminho, né? Você não vai sair para outro lugar. É aquilo ali. Só que daqui a pouco vem uma cratera, abre uma cratera na sua frente, do nada, em segundos. E você, como que eu vou atravessar isso aqui? Então, isso foi muito interessante, muito, assim, foi triste, mas foi para o mundo do varejo, principalmente, foi muito legal, porque mudou a história toda, né? Mudou muito rápido. Às vezes, o muito que eu rápido. falo, coisas que demorariam 10 anos, a gente muda meses. Dias. Dias, exatamente. E todo o processo, né, tecnológico principalmente, as pessoas começaram a ter muito mais necessidades tecnológicas. Então as empresas começaram a aparecer com funções, com soluções para aquilo ali. E automaticamente tudo em volta tem que acompanhar. Senão você fica para trás. Mas eu vou voltar no assunto que a gente estava falando off. Mas isso também volta naquele assunto da gente querer tudo para ontem, né? A gente ficou absolutamente tecnológico. Sequelado, né? Aqui. Como se eu dizer, aí é sequela. Nós estamos falando de pé que ninguém é normal. Mas é isso aí. Todo mundo foi sequela. E hoje é isso. A gente tá acelerado a esse nível. O que é ser normal, né? Um normal pro outro, né? É sempre normal. Enfim, quem passou pela pandemia não saiu. Posso levantar uma bandeira aqui pra gente, que é loja de rua? Foi um momento muito ruim, muito complicado. A gente teve as lojas de rua, nós somos saúde, né? Nós trabalhamos com saúde visual, então nós nos tornamos essenciais. E os médicos, oftalmologistas também continuaram, porque, gente, tem pessoas fazendo tratamento ocular que é mais grave, precisa de um acompanhamento. Então não foi diferente. A empresa tomou um susto muito grande, porque a grande maioria das lojas são shoppings, né, Mário? E tudo fechou. E a gente as lojas de rua ficaram 30 dias, mais ou menos, fechados, 30 e poucos dias fechados, né? Nós ficamos. Em seguida, é muito interessante que quem conseguiu segurar a marca, lógico que a marca tem toda uma estrutura, né? Não é isso também. Mas quem conseguiu dar esse suporte para segurar a marca e revolucionar a forma de olhar para o varejo, fomos nós, as lojas de rua. Isso é muito legal. Hoje a Chili Beans ela trabalha com uma forma interna, né? Na verdade, com essa visão de necessidades assim para colaboradores, para estrutura de loja, forma de trabalhar, que a gente do interior de loja de rua, a gente tem uma forma de trabalhar muito diferente de uma loja de shopping, mais detalhada, mais minuciosa, sabe? Tem mais atenção, não que a marca não tenha, mas que a gente é um público muito pequeno e muito direcionado, então você acaba tendo essas questões, e a marca se reestruturou nisso, foi muito legal. E é muito legal ver isso acontecer, sabe? Participar, ver isso acontecer e ter feito parte disso também. E tem algum outro pepino, vamos colocar assim, pra gente descascar fora a pandemia nesses 15 anos, assim?
Varejo é desafio diário, Diário, né? Não tem muito Não é como um mar de escapar, rosas, né? não é. E acho que dá de tudo acontece, né? Bastidores tem, mas a gente tenta conduzir da melhor forma. Quando você falou de desafio, para mim, acho que bem pessoal isso, foi um grande desafio quando há 10 anos atrás nós começamos a trabalhar com o grau, Verdade. sabe? Porque até então você fazer moda é muito legal, muito bacana, tá tudo ali, tá? Você trabalhar com saúde, aí a coisa Quando muda. que foi essa virada de chave da marca, por exemplo? Essa mar- necessidade. A marca já há mais tempo, eu demorei. Uhum. Eu demorei para aderir, sabe? Inclusive, briguei muito, porque justamente é super legal. A gente ama o que a gente faz, hoje a gente é referência em grau, mas eu tinha muita preocupação com isso. É uma responsabilidade muito grande, a meu ver, fazer uma coisa mais ou menos. Então, eu queria fazer perfeito. E aí eu precisava ter bons laboratórios homologados. A gente trabalha com laboratórios de Belo Horizonte, e a logística disso, a capacitação do pessoal, porque a gente precisa ter pessoas muito bem preparadas para isso. Então eu demorei um pouco mais, mas também quando começamos foi perfeito. Mas para mim, assim, dava aquele medinho, tipo, a gente sabe que a gente faz zona de conforto, é completamente compreensível. Porque assim, quando eu falo isso, tem um monte de gente que fala assim, sabe, tem gente que faz, tá? Abre ótica em cada esquina e tal. Mas não é bem assim, né, Eu acho muito sério, tenho certeza que é muito sério, e estava muito bom do jeito que estava, eu não queria que mudasse nada, tinha que ser tão bom quanto estava antes ou melhor. Então, foi uma preparação muito desafiadora, mas valeu super a pena. Mas foi um desafio grande. Foi desafiador, mas foi legal. Você havia perguntado, antes a marca ela desenvolvia armações para grau, que era o nosso linha vista. Aí, só para pegar um gancho, foi antes do processo. Aí só que eles estavam fazendo testes com essa questão justamente de capacitar os colaboradores para formar técnicos óticos, capacitar os vendedores para a consultoria, justamente para fazer lentes em lojas pontuais no Brasil. Mas as armações eram vendidas normalmente. Aí, em seguida, começaram a distribuir isso, a enraizar, né, para todo o Brasil. Aí foi onde a Mariana falou agora sobre essa questão ter essa segurança de fazer um bom trabalho, né? Que é muito complicado, né, Ju? Tipo, hoje a gente nos tornamos referência mesmo em grau, isso é muito legal, porque é desafiador, porque hoje, como qualquer outro segmento, né, tudo é um pouco prostituído. E a gente que tenta trabalhar de forma séria, sabe, direcionada, personalizada, é mais complicado, então, mas a gente consegue. É complicado, mas a gente consegue. E trabalhar com os melhores também, né? Porque a gente está falando de saúde visual, né? Então a gente precisa de trabalhar com o que é melhor no mercado, para oferecer o que é melhor, né, para as pessoas e para saber aonde as pessoas estão depositando esse investimento na saúde delas e o porquê estão fazendo isso. Isso é muito importante, sabe? Não é brincadeira. Aí então acaba que, por isso que eu pego esse gancho da Mariana e falo que realmente foi um desafiador, mas é muito bom. Então, uma bandeira que eu defendo muito, assim, em qualquer segmento, infelizmente, existe, né, o A, o B, o C e o Z. Então, assim, algumas objeções que a gente encontra, pelo menos no nosso nicho, assim, tá caro. Mas tá caro, você tá falando de valor, né, ou de preço, de entrega no nosso caso. Então, assim, a gente sempre defende isso, assim, isso não pode ser nem colocado em xeque em questão de vocês, porque a gente está falando diretamente sobre saúde. Sim. Então, um óculos que a gente, né, seja ele de grau ou solar, eu vou encontrar, por exemplo, numa loja mais simples, por exemplo, por R$30, né? Você não vai ter a mesma entrega, você não vai ter a mesma saúde de um óculos com a proteção exata, no seu grau exato. Com as tecnologias exatas. Feitas para a sua necessidade. Você fica muito no tablet, você fica muito no computador, a luz, né, te afeta. Então, eu acho que isso tudo tem que ser avaliado.
Então, assim, são coisas que a gente vai pagar uma conta que a gente não vai pagar lá hoje. Não, a longo prazo. A gente vai E pagar. quando ela vem Ela bem... vem a cavalo. E ela vem detalhada. Aquele status, Exatamente. aquela fatura do cartão no final do mês deste tamanho. E vem, é uma conta que vai chegar. Então, assim, eu costumo muito falar, até com os meninos, assim, a gente, obviamente, né, conversa com o cliente, fala sobre valor, né? Isso é muito importante. A gente conversa sobre, mas assim, se a pessoa não enxergar valor naquele momento, tá tudo bem. Sim. A gente respeita. Deixa ela trabalhar com o colega, deixa ela fazer o trabalho que ela Da tem. forma que ela quis. Da forma com que ela quis. Vou te falar, 90% volta. Volta, com certeza. Não tem como. Volta sim. Eu digo até mais, assim, volta, porque não vai atender da forma com que ele gostaria ou que ele precisava. Então isso a gente não precisa se preocupar muito, não. Mas esse trabalho de conscientização, né, Ju, é uma questão de tempo mesmo. E é tijolinho por tijolinho, Sim, Mari. Não é uma coisa que sim. vai acontecer hoje, é tijolinho por tijolinho. Né? A gente vai se posicionando no mercado enquanto marca, enquanto qualidade, enquanto entrega. E as coisas vêm acontecendo. Com Só que a gente certeza. também não pode desesperar com isso, não. Lógico. Não, agora, depois de 10 anos, assim... Nada de desespero depois de uma pandemia, depois de colocar um óculos de grau. O que é isso? Gente, e a gente, quando fala de varejo, a gente passa por transformações assim, a gente já vem falando isso, mas muito rápidas. Eu lembro que a gente tinha coleção assim, mudava muito rápido. Isso ainda existe? Como é que são feitas as coleções? Como é que vocês ficam sabendo dessa história, por exemplo? Porque não é simplesmente eles colocam uma peça lá na sua vitrine e assim, venda. Existe todo um treinamento da sua equipe, né, para você passar isso para o consumidor final. Então, assim, como é que é feito esse trabalho? É muito amor envolvido, né? Sim, com certeza. Muito amor e empenho. Muito estudo. Muito estudo. A marca, a Chili Beans, ela é muito legal nisso, né? Ela sabe fazer isso muito bem. Né? Para desenvolver minha coleção, para você ter uma noção, o óculos que hoje a gente está usando, ele demorou praticamente quase um ano para ele ser feito. Então, é um produto que tem base, tem estudo ali. Sim, as coleções continuam sendo rápidas e semanais. A gente tem coleção toda semana na loja. E nós somos a única marca a fazer isso, tá? Isso aí, pode ir lá toda semana para defendendo o peixe novidade, exatamente. É um marqueteiro, é pessoa. Então, assim, o que acontece? A gente tem a capacitação, lógico. É muito interessante. Nós somos hoje uma das únicas marcas a ter uma universidade na palma da mão. A gente tem um aplicativo chamado Unitile. Ali dentro você capacita toda a sua grade de colaboradores, de vendedor a supervisor. Isso é muito interessante, sabe? Direciona. Essa plataforma também tem o direcionamento para a gente que é franqueado, né? Que isso é outro braço, né? Para a gente fazer acompanhamentos, né? Análises, que é bem interessante. E dentro dessa plataforma, ali é exposto a coleção com um vídeo que a gente chama Drops de Pimenta, justamente explicando, né? Tem uma pessoa que explica todos os produtos que foram lançados naquela coleção X com os detalhes, explicando os detalhes, seja ela de qual for. Então acaba que a gente os vendedores passam por esse processo. E também, depois que o produto chega na loja, aí tem todo o processo manual, de você pegar o produto, conhecer, olhar, abrir, a gente discutir, a gente faz uma brincadeirinha com o outro. Casa, né? Isso a gente nem conta, né? Quer dizer, não tem como, a gente é um por semana. Jesus, eu teria uma gaveta cheia. Eu não ia ter nada na loja pra vender. Ser assim. Mari, o que mais te emociona 15 anos, né? Você olhando assim para trás, nessa trajetória toda, o que mais te emociona nesse período todo, nessa caminhada toda? Sim, sem falsa modéstia, eu realmente me sinto realizada, sabe? Porque essa história toda é muito louca, tudo. Você imagina, se as pessoas de fora estavam assustadas quando vinha meu carro com pimenta, minha família toda falava que eu era louca, né? O que você está arrumando? Que um monte de maluco naquela loja, você vai vender aquilo, como é que é isso? Sabe por quê? A impressão que eles tinham era que era loucura mesmo, né? Então,
eu acho que a minha ousadia deu certo. E então só posso me sentir muito. E principalmente porque Deus foi muito bom. Ele só colocou gente boa no meu caminho. Assim, 15 anos, eu tô para te falar que eu não tive problemas, sabe? E a gente sabe que tem perrengue, Sim, né? Que toda trabalhar, empresa. né? Eu só tive pessoas boas comigo. E uns anjos, assim, que caem do céu, né? Então, não tem como falar que eu não estou realizada e que, para mim, de novo, era o que eu devia ter feito, foi o que eu fiz e é o que eu faria de novo. Ezequiel, o que mais te emociona nesse período de caminhada, né, com a Chili Beans? Cara, o reconhecimento. Tem coisa que não tem preço, Ju. Assim, lógico que a gente é dedicado, que a gente olha, sabe, tipo, com um olhar diferente pro Veste a trabalho, camisa. veste a camisa, isso é fato. Mas se você não tiver reconhecimento, nada disso é válido, né? Não tem. Você perde a Não força, tem, né? perde a força. E não há, como eu disse, não há dinheiro que pague. E reconhecimento é tudo. Mas a marca ela te dá uma estrutura muito grande, ela te abraça muito. Ainda mais quando. Só que aí, quando a gente fala marca, a gente está falando de uma coisa muito grande, né? Muito aberta, ou às vezes até um pouco distante. Mas e nesse caso eu falo mais aqui. A nossa porta, na verdade, quando a gente entra para a marca, que é os franqueados, né? Tipo, Dessa Mariana, relação, dessa né? relação, exatamente. Então, isso sem sombra de dúvidas o que movimenta. E assim, eu posso falar de carteirinha porque eu estava lá há 15 anos, né? Eu até mandei para Mariana, né, a gente conversando sobre podcast e tudo. Falei, Mariana, eu tenho a reportagem da inauguração da Tira em Muriaé. E realmente, quando chegou na cidade, o jornal tinha ali uns 4 anos mais ou menos, foi realmente diferente de tudo o que a gente já tinha visto na cidade. Tanto de abordagem, quanto de pessoas que estavam trabalhando ali, pessoas que eram consideradas, assim, na época, né, Mariana, rejeitadas, talvez, pessoas que eram fora da caixa, né, que o comércio, talvez, ali olhava meio assim, a Chili Beans me parecia que ela, sabe, essa impressão que eu tive é que ela abraça realmente por competência. Sim. E assim, e isso, a meu ver, gera toda uma mudança de mercado. De como as marcas grandes começaram a enxergar pessoas pelas pessoas. E não pelo estereótipo delas. Isso é legal, Ju, porque amigos também do comércio, que na época falavam assim, nossa, mas sua equipe é diferente, né? Então, como é que é isso? Mas eu quero, né? Mas essa é a pegada. É assim, a gente gosta dessa confusão, né? É assim que a gente gosta, sabe? Um tempo depois, essas mesmas pessoas chegavam para mim e falavam assim, qualquer um dos seus meninos que saírem, me avisa que eu quero, tá? E assim, isso é fantástico. Tem gente que está aí no comércio até hoje que trocou de loja porque não se enquadrava mais, Sim. né? Até hoje é da Chili Beans, sabe? Porque criou mesmo aquele vínculo com a marca, sabe? É sobre as pessoas, né? Ou não sobre um estereótipo ou uma bandeira, enfim. Se a pessoa tem uma tatuagem, ou um piercing, ou orientação dela, não importa. É a pessoa, é o profissional, é o ser humano. Com certeza. Eu desde sempre, eu sempre vi essa diferença na Chili Beans. Não é porque vocês estão aqui, não. Né? Eu comentei que eu vi uma palestra do Caíto, né? Que, enfim, que é a marca, que é o Idealizador, né, a grande cabeça. fundador. E ele fala muito isso. Ele sempre focou nas pessoas. Sim. Né? E no potencial que elas podem dar para a marca, né? Aquilo que elas podem, a camisa que elas podem vestir. E eu notei uma grande diferença no mercado. Sim. Das empresas. No total. Porque isso desmistificou muita coisa. Sim. A Chili Beans ela é case de estudos, né? Uhum. É muito interessante. De Harvard, que é muito legal. Isso é muito. A gente tem. Nós somos novos.
tá? Não sei se você sabe, Ju. A Chili Beans não é uma empresa antiga. A gente tem 2 décadazinhas. A gente tá indo pra 3ª década. Então, tipo assim, a gente tá com 28 Dona Mariana anos. lançou ali logo no comecinho. Isso. Então, A gente isso... não pode perder esse espírito jovem, né, Ju? Eu falei, já que eu tenho que trabalhar, vou pegar uma galerinha, né? Eu estou pontuando isso não para mostrar a inexperiência, não. É para mostrar o quão grande isso se tornou. Né? Como você mesma disse, a parte inclusiva que a Chili Beans tem, Sim. de abraçar essa galera profissional, de forma profissional. Isso não é papo, não, gente. Não, isso é real. é real. Pode pesquisar. Isso é real. Realmente mudou o olhar de do mercado no todo. Se você entrar hoje em várias empresas grandes, né, de varejo mesmo, ou atendimento ao público, que seja, você vai sempre ver uma garota colorida, um garoto colorido, com umas tatuagens, com personalidade mesmo, de ser o que é, sem medo de ser barrada ou de ter algum tipo de preconceito. Por exemplo, no jornalismo mesmo, isso é recente agora. Você tinha toda uma padronização, a pessoa não podia fazer, né, isso, aquilo, ou não podia ter uma tatuagem, ou a roupa X, a roupa Y. Hoje você abre grandes portais na internet, a pessoa tá se quiser botar um decote, coloca, uma tatuagem à mostra, um cabelo afro. Então, assim, o que a gente vê, tô falando, né, tô fazendo meia culpa aqui, né, até no jornalismo que vem sendo mostrado hoje, a Chili Beans já faz há anos. Há anos. Começou assim. Essa questão do comércio, Ju, Muriaé, né, que é uma cidade relativamente pequena. Sim. Se você lembrar de 15 anos atrás, quantas pessoas diferentes trabalhavam no comércio? Faltava-se nos dedos. Sabe? Então, assim, às vezes nem tinha. Hoje é um diferencial para ser contratada que tenha. Cara, a pessoa tem que saber, assim, quem ela é, ser autêntico. Ju, deixa eu te cortar, desculpa, não é cortando. Gente, não precisa ser necessariamente ter piercing, tatuagem, cabelo colorido, dread, trança, não precisa. É só porque a gente gosta dessa estética bacana, mas as pessoas que também que não gostam, não curtem essa estética, tá tudo bem. Quer vestir a camisa, quer veste a camisa da mesma forma. É um bom profissional, é correto. Sim, exatamente. É isso aí. A gente gosta de personalidade, a gente gosta de que as pessoas sejam autênticas, independente de como ela expresse isso. E exatamente do jeito que ela é. Exatamente. O que o público não imagina, mas que acontece nos bastidores dessa operação? Tem alguma coisa assim? A gente comemora muito meta batida, ninguém vê. Graças a Deus. Só que a gente não mostra tanto. Você tem no WhatsApp, você pode deixar. A gente gosta de comemorar mesmo, senão a gente não mostra muito, devia mostrar. Mostrar mais, né, Mari? Eu acho que a gente tem que mostrar mais. A gente não mostra pouco. Nem seja você tá lá e comemorar. Não vou reclamar. Falando nisso, vamos ter uma comemoração de aniversário, dia 8, tá chegando. Vai ter pessoas que vão cobrir. Gente, por favor, eu já quero que vocês façam um convite, me contam um pouquinho de como vai ser esse aniversário, o que vocês estão programando. E já aproveita, né, que o podcast vai sair antes. Exatamente. Pra gente já convidar para essa festa. Por favor. Todos convidados, dia 8 de novembro. Só chegar lá pra bater um parabéns pra gente, que maravilhoso. Fazer um brinde aos nossos 15 anos, estamos debutando. Maravilha. Gente, 15 anos com carinha de jovem. Que isso? Sem uma ruga, maravilhosos. É bom que isso. eu 15 anos esse ano, né? Tem muito procedimento estético fácil. Parece que precisa, gente. Oh, meu pai. Oh, Deus. A gente consegue resumir, Mariana, você para começar Primeiras Damas, essa trajetória em uma palavra? Soltei a bomba e tô saindo correndo. Em uma palavra, realmente difícil. O Ezequiel vai ter tempo de pensar. E vou mudar a pergunta só para você não responder a pergunta, porque está sendo injusto, Mas se tem uma coisa que, quando ele falou ali de pandemia e tudo, e ficou assim, martelando aqui para mim, é a união. Sabe? A gente consegue fazer uma coisa assim
vem de equipe, sabe, Ju? E é o que segura tudo. Porque se a gente não tem uma equipe fechada, não funciona. Como eu já falei, os perrengues e tudo, quando a gente não está com uma equipe justinha, a coisa reflete em todos os sentidos, né? Sim. Então, para mim, é união. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que foi muito fácil para você. Eu queria que você definisse para mim Chili Beans em uma palavra. Poxa. A marca, Pelei. Nossa. Como faço isso, gente? O que a marca representa para você? Revolução. Revolução. Disserte. Ela é revolucionária em tudo. Em tudo que ela faz. Em tudo que ela pensa. Até o teste de mercado que eles fazem é revolucionário. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas vai chamar atenção. Para algum ponto. Sabe? Eu acho que seria isso. É uma marca... Revolução. A palavra a sua definição. que define. Se a gente fala de futuro, o que a gente pode esperar da marca, da Chili Beans Muriaé, para os próximos 15, 30? Delícia. Fala para mim. Você não está esperando que eu fale que eu vou aposentar e que eu vou deixar. Jamais, meu amor, você acha que eu vejo você aposentada, com a mente nova, com chefe novíssima? Você acha? Não. Mesmo porque o meu pacto com ele é assim, eu vou ficar na loja até os 90. Então, a sociedade vai ser assim. Sim, estarei lá para fotografar Adoro. este aniversário de bengala, de andador, mas eu estarei todo mundo vai estar. Tá, Ju? Está gravado, tá, gente? Mas Gente. então, a gente está cheio de projetos, né, Ju? O mercado tá complicado para todo mundo. A gente Sim. sabe que a gente está passando por um momento assim não tão De tensão. favorável, né? Também Mas a é gente assim, não né? pode parar. Isso. Mas a gente colocou o pé no freio um pouquinho e tal. Agora a gente está pensando em expansão, aí deve sair coisa nova para 2026. E a gente não consegue fazer planos muito a longo prazo, Tá. mesmo porque tudo muda o tempo todo, né? Mas de imediato é isso. A gente já tem algumas coisas e com certeza vocês vão ouvir falar muito de Mariana Ezequiel aí, por essas Aguarde, tem muita coisa por vir, minha Essa filha. dupla dinâmica, gente. Este casamento. Este casamento, este foi. Dá Foi uma sim. Foi, eu peguei ele pela gravata. Vem cá. Vai embora. Você acha que você vai embora? Vai embora não. É tipo isso, né? Foi basicamente assim. A gente falou muito de autenticidade. Como é que vocês trabalham num mundo tão rápido, de mudanças tão rápidas, essa autenticidade da marca? Ô, Ju, o que você me perguntou, né? Qual a palavra? Por isso da palavra que eu disse, né? A marca é revolucionária. Ela não mede esforços para o novo. Ela não tem medo do novo. Então, ela já traz isso no DNA, né? O Caíto tem isso. Ele tem isso. Ele banhou bem a marca nessa questão. Ele já traz essa ideia e não muda. Então, por isso que dá vontade da gente continuar, sabe? Tipo, te dá essa estabilidade mesmo para você continuar, porque não vai ser lógico, como tudo, tem o feijãozinho com arroz ali, sempre vai ter, né? Só que o todo sempre muda, e muda para melhor, sabe? Então, assim, isso que é o interessante, a marca já te dá isso, né? Então, ela já traz isso, por isso o revolucionário, sabe? E eu basicamente penso dessa forma. E, inclusive, Ju, essa coisa toda, quando eu falo dessa união, de a gente ter essa paixão pela marca, isso vem de Caíto. A gente não pode jamais... Gente, ele é apaixonado por tudo. Ele respira Chili Beans, sabe? Então você não vai ver nenhuma outra marca, um CEO de empresa, Então, fazendo assim, o que ele né? faz. O Caíto é amigo. Você vê ele. Já veio aqui em Bré 3 vezes, já chegou aqui de helicóptero que não deixaram ele pousar porque tinha passado
passado das 5 da tarde, assim. E ele é essa pessoa muito acessível, sabe? Muito bonitinho, eu diria assim. Ele tem vontade de botar sabe? uma fotinha. É, então... Ele é persuasivo, muito persuasivo. Mas eu não diria assim, vou complementar, talvez persuasivo. Ele tem tanta paixão. Lado positivo, tá? Não, sim, mas assim, a paixão dele é persuasiva, sabe? Sim, é isso aí. É contagiante. Uma pessoa É contagiante. contagiante. Ele gosta tanto. Nessa palestra que eu fui, ao final, teve uma moça que levantou, fez uma pergunta, e ela falou assim: eu queria te dar uns parabéns, porque eu saindo daqui, eu vou passar numa loja e vou comprar, não tem uma peça de Chili Beans. Eu vou sair daqui, foi em Belo Horizonte uma palestra que eu fui da Federação das CDLs, num congresso, e ele foi um dos palestrantes. E a moça levantou parabéns no final da palestra, que foi encantador, realmente. E eu fiquei tão encantada com a sua palestra que eu saindo daqui, eu vou passar no shopping e vou comprar uma peça, porque eu fiquei encantada. Ele perguntou, qual o seu nome? Eu falei, não me lembro o nome. Pediu uma assessora, pega o telefone dela que ela vai ganhar uma peça da Chili Beans agora. Aí, ele é verdadeiro. Você não vê uma montagem Não, nele. não tem. Ele é A aquilo ali o tempo convenção todo. da empresa, Ju, acontece. Umas 2 ou 3 vezes eles tentaram mudar, mas não funcionou. Uhum. Ela acontece no navio. No navio, ele comentou. E aí, esses 3 dias, esse cara circula naquele navio O tempo todo. e batendo papo com todo mundo. E ele faz questão que a gente leve todo mundo. Não é todo ano, gente, inclusive. Mas... Mas... precisa levar uma repórter. Aí, ó. Tem que ser Prometo estar lá filmando tudo. Te entrego altos ricos. Então a gente já fechou as lojas todas para ir todo mundo, sabe? E é muito gratificante. Porque você volta assim para as baterias. E ele realmente comentou sobre o gasto dessa convenção, desse navio, e ele falou exatamente isso. Você acha que eu encaro isso como gasto? Não, eu encaro como investimento. Eu preciso manter meus franqueados, sabe, empoderados. Eu preciso mantê-los vibrantes. Eu preciso manter. Ele falou isso na palestra. Eu preciso mantê-los comigo. Então, assim, esse contato, isso é essencial. Isso é milhões. Ele falou dos gastos e tudo. Esse ato do navio, da gente estar ali. Mas é um momento que eu me dedico exclusivamente para estar com eles, para poder conversar, para sentir as dores. E é tão família que nas reuniões tem bate-boca. Você acha que não tem bate-boca? É família. Porque todo mundo pode falar o que quiser. Então, assim, franqueado fala mesmo e ele responde. E ele não consegue esperar, né? Então, se alguém falou uma coisa, ele fala, ele já começa. Aí tem partido, tem quem apoia. Mas isso é muito gostoso. É muito gostoso. Porque eu não consigo me imaginar trabalhando numa coisa com hierarquia. Não, mas não é? Eu vou te falar, não seria Chili Beans. Não é? Não seria Chili Beans. Não tem como. Então, eu realmente tiro o chapéu para ele, eu sou fã, o cara é muito bom. Assim, eu acho impossível uma pessoa não conhecer os produtos da Chili, mas vamos reforçar quais são os produtos que a gente encontra na loja, os produtos que vocês trabalham, enfim. E, obviamente, convidar quem ainda não conhece, por favor. Vá conhecer. Vocês estão entendendo? Custo-benefício ótimo. Maravilhoso. Gente, a gente tem óculos de sol com proteção total UV, bloqueio total de raio UV. A única marca no mercado a trabalhar com essa proteção. De que atividade? Nós trabalhamos, na verdade, a gente consegue trabalhar de 5, 6 aonde a pessoa chegar. Você acha 95, 105, 110, a gente está chegando também. Entendeu? Não tem esse problema. Mas a criancinha ali, a partir de 5, 6 anos? A partir de 5, 6 anos, exatamente. Que é o que a gente consegue atender. Né? A gente tem... São óculos de sol feminino, masculino, tá? Óculos de grau completo com as melhores lentes do mercado, internacional e nacional. Bom ressaltar isso. Nossos laboratórios hoje são os maiores do mundo.
São bem interessantes. E, além disso, a gente trabalha com os relógios maravilhosos também, chiquérrimos, que são lindíssimos e exclusivérrimos, assim como os óculos. São mais ainda exclusivos, porque às vezes o relógio a gente não tem como fazer uma gama muito maior, então fica ainda mais nichado e muito menor, então aí por isso que se torna item de colecionador. Então vai lá, porque é óculos a partir de 3 vezes de 66. Isso você gasta com besteira no final de semana ou qualquer outro horário da sua vida. Pra sair com estilo. Com proteção. Com proteção. Que isso? E uma peça de qualidade. Uma peça de qualidade, é isso aí. Virei garota propaganda, gente. Por favor. Vamos ver, tá contratada. Eu serei sua filmmaker, ó. Me leva pra confraternização e pro navio. Nunca te pedi nada. Gente, tá feito o convite registrado. Registrado. Nossa, Ju, você volta outra pessoa, tá? E eu acho que todo mundo deveria. Completamente diferente. Todo mundo deveria ir uma vez na vida. É um negócio de. A palavra inclusão é ali. Tá ali, sabe? Em tudo. Em tudo. Tudo que você vê, tudo que você puder conversar. É muita. Você volta dali, literalmente, como a Mari falou, com energizado, com gás, sabe? Você troca muita figurinha. Muita figurinha. Com gente de todos os cantos do Brasil. Todos os estilos. Em todos os 7 países fora, tá? Que a gente também tá em 7 países fora do Brasil. Então, a gente troca ideia com toda essa galera. Então, você sente a marca como é. Nossa, é muito legal. É outro. É um merchan em pessoa, realmente. Eu falo com a Mariana, assim, a Mariana tem uma mente jovem, volto a falar, um shape jovem. A Mariana nasceu jovem. Obrigada. Permanecerá jovem ad eterno. Gente, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente finalizar com a chave de ouro este momento, né? Esse podcast. Lembrando que a gente fala de empreendedorismo, a gente fala, né, de sucesso, a gente fala de uma marca que realmente é disruptiva, sim, mas ao mesmo tempo é acolhedora. Sim. Né? Muito. É um pai, é uma mãe, é família. Então, e reforçar o convite para esse aniversário maravilhoso que está chegando aí. Ai, Ju, que responsabilidade é essa que você me deu? Uma mensagem. Eu vou falar então baseado na minha história, né? Eu acho que as pessoas não podem realmente, né? Não é clichê, não é jargão, não é tudo tem uma proporção, né? E não realmente as pessoas não desistirem. Se elas querem tentar, vão tentar. Se elas querem ter a oportunidade de tomar esse desafio de empreender, dessa loucura doida, gostosa, que é o empreendedorismo, vá, faça. Porque a gente acha que está muito distante, na verdade não, sabe? Se você se dedicar, se você sabe, olhar, ter mais empenho, se você olhar com os olhos com mais carinho em cima daquilo ali, você consegue, consegue conquistar o que você quer. É muito interessante. Esse hora não vai escapar, não. Eu quero que você faça um fechamento também, deixe a sua mensagem, né, no auge da sua experiência, de pessoas que viveu coisas que deram certo e outras que nem deram tão certo, mas você tirou aprendizado. Eu acho que é isso a vida, né? A gente é melhor sacudir a poeira, né? Ver o que deu certo e recalcular a rota do que viver com aquela coisa que eu podia ter tentado, né, Mari? Exatamente. Então, assim, aquela pessoa que já tem a jovialidade e tem a experiência. Então, deixa um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos escutando, para poder seguir aí o caminho. É aquela história, Ju. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque, claro, que quando eu comecei essa história, era um sonho muito grande para mim, né? Eu sou da roça lá do interior, né? Nós gostamos de catira, então, assim, é diferente. Então, era muita ousadia, na verdade. Eu fiz um projeto para entrar na marca, eu olhava assim, muito longe, muito distante. Mas era meu sonho, eu apostei no meu sonho e deu certo. E deu certo porque muita gente
apostou no meu sonho junto comigo. Então, eu não posso deixar de agradecer a população de Muriaé também, que sempre, desde o primeiro dia, sempre foi muito receptivo, sabe, com a marca e comigo, Mariana. Então, eu agradeço demais e que venham mais 15, mais 30, nós vamos estar lá de portas abertas, recebendo todo mundo com muito carinho, porque muito mais do que cliente, né? Na verdade, a gente tem uma legião de amigos, sabe? Nesse tempo que a gente fez foi uma legião de amigos. Então, agradeço muito a você essa oportunidade de estar aqui falando e a população de Muriaé, muito obrigada pelo sucesso da marca, que não é só meu, não é do EZ, é de todo mundo. E eu fico assim, muito feliz, né, de poder, a gente cresceu juntos, né, eu tenho a satisfação de falar que a gente cresceu junto, a gente estava sempre junto ali nos eventos, né, quando o jornal impresso, né, começou ali, a gente tinha 4, 3 anos, então a gente praticamente cresceu ali uma do lado da outra. Então a gente evoluiu juntos e a gente continua essa parceria. O bastidor é assim, a Ju passava, mas vamos fazer uma... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, Juliana. Mariana, me dá um óculos. Então vai. Vamos embora. Então não tem problema, a gente vai crescer juntos. Exatamente. Então assim, eu vejo o crescimento de vocês e fico muito feliz por isso. E né, o Ezequiel, Mariana estiveram apoiando a nossa noite de massas esse ano também. Então assim, ver a preocupação de vocês com o lado social, com o outro, esse olhar da marca para isso também, é muito importante. E dizer que a nossa parceria vai muito além disso aqui que vocês estão vendo em frente às câmeras, né? A nossa parceria de está crescendo, isso que eu falo muito com os meus clientes que se tornaram amigos. Você cresce, eu cresço junto com você. Então, assim... Tem que ser assim, né, gente? E a gente vai crescendo e vai alcançando lugares ainda mais altos juntos. Então, muito obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade, né, de abrir o coração, de contar coisas, às vezes, que as pessoas não sabiam, né, que vocês abriram o coração, os sonhos, os desejos aqui pra gente. E reforço o convite para no dia 8 de novembro, viu, senhores? Podem ir lá na loja, debutar com a gente, bater um parabéns, experimentar a coleção novíssima, que vai estar super quentinha, saindo do forno. Conto com todo mundo lá, hein? Isso aí. Então, muito obrigada a vocês dois, né, por tirarem um pouquinho do tempo da vida corrida de vocês para virem aqui, né, abrir o coração, contar um pouquinho da história de vida de vocês. E a você, né, que está conosco no YouTube ou no Spotify, o meu muito obrigada. E a gente está sempre por aqui, né, contando histórias de empreendedores de sucesso, histórias de pessoas que, assim como a gente, né, um dia desejaram estar onde estão e conseguiram chegar. Então, é possível você ir de casa também alcançar grandes e altos voos. Muito obrigada e até o próximo Pode Noticiar.